Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. A partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós encontramos o que ficou conhecido como o Sermão do Monte ou da Montanha. E estes versos que nós vamos ler, eu creio, de algum modo, eles são a chave de tudo que vem depois. Nós vamos ler ali os versos de 13 a 16. Apesar de estar 14 ali na projeção, a partir do verso 13 de Mateus, capítulo 5. Até o verso, então, 16. A Bíblia diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Nós estamos em uma série com o título Chamados para Servir, e esta série é uma convocação para um discipulado intencional. Nós distribuímos, então, aquele pequeno devocional. Nós estamos terminando aí, quem está fazendo as leituras, nós estamos terminando agora essa semana. E no próximo domingo, dia 16, no culto da noite, vamos receber, então, o pastor Dorival, que é o executivo da Associação Batista aqui da Grande Curitiba. E ele é quem vai trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra inspirativa de Deus sobre este tema, na conclusão desta campanha de discipulado intencional que nós estamos promovendo, e com esse título, Chamados para Servir. E a nossa ênfase, dentro do nosso planejamento para este ano, é serviço. Você sabe, nós temos essas três palavras-chave que definem, esses três verbos, definem a nossa estratégia de organização ministerial. Ela também está baseada em 2 versos aqui de Mateus, que descreve o ministério de Jesus como sendo um ministério de anunciar o reino de Deus, de ensinar as pessoas sobre o reino de Deus e de, na realização dos milagres, socorrer e ajudar as pessoas e lhes prestar auxílio e serviço como sinais dessa presença, dessa chegada do reino de Deus. E nós, o ano passado, trabalhamos esse tema do discipulado, do ensino, e o tema para este ano é serviço. E este texto, eu quero destacar pelo menos 3 aspectos desse texto, porque eu acho que ele ajuda bem a posicionar esse esforço que nós temos feito e que foi bem ilustrado no sábado, no dia de ontem aqui, com a Feira da Avenida. Esse esforço, de alguma forma, de fazermos um movimento para além das 4 paredes da igreja e que sinalize para o nosso bairro que nós estamos aqui para ser um agente e uma agência para abençoar essa comunidade. Nós não queremos perturbar a paz de ninguém, mas nós queremos ser notados, nós queremos ser percebidos, porque nós temos uma mensagem que é urgente, nós temos uma mensagem de salvação, nós temos uma mensagem de transformação. Nós estamos aqui para sermos, com essa pretensão humilde, ao mesmo tempo arrojada, de sermos a boca de Deus nessa comunidade, e dizemos para elas, se elas querem conhecer um pouco mais da graça, da vontade de Deus, e se elas querem ajuda no processo de compreender a vontade de Deus para a vida delas, nós estamos aqui para prestar esse serviço. E a feira, de alguma forma, entre outras ações e movimentos,
que vão se inserindo, não é? E que sempre esteve, de algum modo, presente na agenda da igreja, mas, claro, me chama a atenção para esse momento, né? E que vão se inserindo neste momento, na nossa agenda, tem esta finalidade de sinalizar, de fazer um movimento externo que chame a atenção da comunidade para a nossa presença, para a nossa mensagem. E esse texto, de algum modo, ajuda muito a gente a compreender este momento nosso como igreja, dá um fundamento, uma perspectiva de reflexão bíblica e teológica desse movimento que está por trás da Feira da Avenida. Eu creio que nesse texto fica claro que a expectativa de Jesus é que os seus discípulos, e de um modo geral, ou de um modo particular, talvez deva me expressar assim, de um modo particular, os seus discípulos reunidos como igreja. Ele espera que a igreja e os seus discípulos possam viver um estilo de vida notável, de que os seus discípulos não sejam uma presença discreta na sociedade, não notada, não percebida, anônima, escondida, de que a sua igreja, como comunidade dos seus discípulos, não tenha uma presença discreta, não notável, escondida e não percebida. Nesse texto, especificamente na metáfora da luz, está claro, mas também na metáfora do sol. Do sal, a metáfora aponta para essa presença transformadora. Não é possível provar algum alimento e não notar a presença do sal. Não é possível uma cidade se esconder no topo de uma montanha, à noite especialmente, porque a iluminação das casas, das suas avenidas, mesmo naquele contexto em que não havia energia elétrica, muito mais hoje, não é possível ela se esconder, não ser notada. Lá no Rio de Janeiro, quem conhece um pouco da geografia do Rio de Janeiro sabe que nós temos, né, a Serra do Mar ali e a região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, ela pode ser notada cá de baixo. Cada cidade do Rio de Janeiro, a gente olha para a região serrana e vê à noite, especialmente por causa do céu azul, do céu limpo à noite. Por quê? Porque a cidade iluminada projeta um clarão para além da montanha no céu. Então, eu creio que é muito próximo essa imagem do que Jesus tinha em mente quando ele fez essa afirmação, de que o clarão das cidades se projeta para além dela, para o céu, de tal forma que mesmo o peregrino mais distante vai identificar que há uma aglomeração, uma aldeia, um povoado ali. E não é assim quando a gente viaja para o interior, e quem viaja à noite, né, não percebe às vezes que está chegando numa determinada região, porque olha e percebe que tem um clarão assim, né, nas nuvens, ou mesmo num dia de céu estrelado à noite, se percebe, né, que há um clarão de uma cidade. Essa é uma imagem. Então, essa é uma afirmação importante que eu gostaria que você guardasse no seu coração nessa manhã, que tem tudo a ver com o que nós falamos ontem. Uma igreja que não consegue se esconder, não que ela deseje se esconder, não que ela tenha planos de se esconder, mas é uma igreja que, na medida em que ela afirma a sua identidade, e na medida em que ela vai desenvolvendo um estilo de vida comprometido em anunciar, em formar discípulos e em servir, ela não conseguirá passar desapercebida. E não deve. Porque a expectativa do Senhor Jesus, quando faz esse discurso do Sermão do Monte, é apresentar uma agenda de vida, de valores, de afirmações, de crenças e de ações que é contra a cultura e a tendência da cultura do mundo distante de Deus. Quando ele fala de perdão, ele fala de perdão de um jeito que o mundo não compreende. Quando ele fala de bondade, ele fala de bondade de um jeito que o mundo não compreende. Quando ele fala da devoção, ele fala de um jeito que o mundo não compreende. Ele fala que, de um modo geral, as pessoas estão ansiosas procurando o que comer e o que vestir, mas que os discípulos e a sua igreja deveriam colocar essa ansiedade diante de Deus, porque Deus cuida das aves, cuida dos lírios do campo, e que a gente deveria buscar primeiro o reino dele, porque as coisas seriam acrescentadas. Então, o discurso do Sermão do Monte, de alguma forma, vai conduzindo a nossa reflexão sobre valores, crenças e ações, e que, de alguma forma, estão, acho que, condensadas nessas duas metáforas de sal e luz para essa afirmação.
não se pode, né, ser discípulo de Jesus e não ter a sua presença notada como tal discípulo de Jesus. Não se pode ser igreja de Jesus e essa presença da igreja não ser percebida e não ser notada, porque é uma presença marcante. E eu queria pensar com você sobre isso, porque eu creio que essa presença marcante está ilustrada aqui, pelo menos com três razões, com três fundamentos. O primeiro, por causa da sua identidade. Uma igreja que é segura da sua identidade é uma igreja que vai se fazer notada, percebida. Você está com a sua Bíblia aí? Então, vamos de novo olhar para o texto. Ele fala que a igreja é sal da terra e luz do mundo. E a gente sabe por experiência, eu creio que Jesus, quando usou essas duas expressões, não tinha apenas a sua época, mas a percepção até perene de uma experiência que acompanharia a humanidade de um modo geral ao longo dos anos, das eras, dos séculos. Então, ninguém precisa ser um estudioso do uso do sal no Novo Testamento, nem de um estudo aprofundado sobre como é que a luz e a iluminação das casas da cidade se davam no Novo Testamento, porque essa percepção do valor do sal e da luz está presente até os nossos dias, ainda que em um formato diferente. Aqui ele está falando de identidade, do que a igreja é. Há no Novo Testamento algumas imagens que vão ajudar a gente a compreender e pensar sobre o nosso arranjo como igreja, como comunidade reunida dos discípulos de Jesus. Por exemplo, corpo de Cristo. Quando Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo, ele está pensando no arranjo da igreja interna, está pensando nos dons, está pensando no papel e na contribuição de cada um de nós na comunidade, para que a comunidade seja fortalecida e edificada. Mas ele fala, por exemplo, que a igreja também é noiva de Cristo. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E Cristo se deu para que essa noiva esteja preparada no dia, quando ele vier. É uma imagem, né, que aponta para a escatologia, para a volta de Jesus, mas que tem esse papel de alguma forma, sublinhar a importância de um compromisso de ética e de vida moral, de santidade. A igreja tem que estar preparada, compromisso com um estilo de vida santo e agradável a Deus. A Bíblia fala da igreja como lavoura. E aí isso aponta na direção do crescimento. A igreja precisa crescer como uma lavoura, precisa ser cultivada. A imagem de rebanho, a igreja é o rebanho. E essa já é uma imagem que aponta, assim, de alguma forma, no nosso imaginário, no cuidado de Jesus, o bom pastor. Logo nos vem à memória o Salmo 23, o Salmo do bom pastor. Então a igreja é um rebanho. Quem é o pastor? O pastor, o grande pastor da igreja não sou eu, é o Senhor, que vai pastoreando a todos nós com os nossos dons. Pode usar o pastor, o homem ou a mulher que tem essa função de pastoreio, mas usa todo mundo com as suas contribuições, porque a igreja tem esse papel de ser essa comunidade de cuidado mútuo, né? Mas aqui, sal da terra e luz do mundo aponta para essa identidade que está assentada no que a igreja faz no mundo, para fora, no impacto que ela tem da sua presença no seu entorno e na sociedade como um todo. Quando Jesus diz que a igreja é sal, ele está dizendo que ela tem um papel de transformação do seu entorno, de impacto, de alterar, de preservar e de alterar sabores. Quando fala de luz, está falando das boas obras, daquilo que ela faz e que provoca sentimentos de louvores a Deus pelo que ela faz. Então são duas metáforas que apontam para a identidade. A primeira, sal, aponta para esse impacto de transformação. A igreja precisa ser reconhecida na comunidade como um espaço por onde as pessoas passam e aqueles que congregam nela experimentam mudança de vida. Se ela não é capaz, na sua experiência comunitária, produzir mudança de vida, alguma coisa não vai bem na identidade da igreja. Porque como sal, a sua identidade é assentada por essa expectativa de que alguma coisa acontece em quem pertence a ela, alguém passa por ela, alguém que entra em contato com ela, alguém que se aproxima dela. Não sai igual, não fica igual. Recebe uma experiência de transformação, ou passa por uma experiência de transformação. De alteração de valores, de mente, de crença, de sentimentos, de alma, de maneira de enxergar a vida. Mas como luz, a nossa identidade se assenta
nessa capacidade de despertar nas pessoas à nossa volta um sentimento, uma disposição de louvor a Deus. O texto diz, para que vejam a luz de vocês e essa luz ilumine as obras que vocês realizam em nome de Deus, de tal maneira que eles glorifiquem a Deus. De alguma forma, essas duas imagens, né, sal e luz, apontam nessa direção. Uma identidade em que eu e você, como discípulos, ou nós reunidos como igreja, somos reconhecidos como agentes presentes que trazem uma contribuição de transformação, de valor, de despertar sentimentos de louvor a Deus por onde a gente passa. Isso significa que a gente precisa ter esse compromisso firme, né, com a nossa formação, com a nossa caminhada com o Senhor, né, de sermos como Jesus. Como é que a gente assenta essa identidade de sal da terra, luz do mundo? É conhecendo Jesus. É cultivando uma vida de relacionamento com Jesus. É lendo os evangelhos e examinando as escrituras, porque como é que eu sei que Jesus é? Eu sei que como Jesus é, lendo a Bíblia, não tem outro jeito. Se eu não ler a Bíblia, eu vou ter que ler algum outro livro oferecido no mercado aí, literário, de alguém que escreveu sobre Jesus. Mas para nós, o livro de excelência que explica e apresenta quem é Jesus, qual é? É a Bíblia Sagrada. Nós cremos que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala e converge para a pessoa de Jesus. O autor de Hebreus diz que todo o Velho Testamento é uma representação simbólica, uma grande metáfora, né, que nos ensina sobre Deus e sobre Jesus e a obra de Jesus. Então, do que fala a Bíblia? Fala de Jesus. João 3,16, citado como o coração da Bíblia, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus. Então, para que eu e você possamos ter uma compreensão da nossa identidade como sal da terra e luz do mundo, e para que essas metáforas possam ser reconhecidas de fato na minha vida, na sua vida, a gente precisa conhecer o Evangelho, a gente precisa ler o Evangelho, a gente precisa refletir sobre Jesus, né? Compartilhar isso com as pessoas uns com os outros. Eu tenho a impressão que nós vivemos, né, a experiência, né, de uma geração que canta muito e que tem, né, um esforço empreendedor, né? De um modo geral, as igrejas, nós nos tornamos, né, uma presença empreendedora na sociedade. Nós temos editoras, nós temos músicos, nós construímos templos grandes. Você já viu o templo marcante da Universal do Reino de Deus ali? Quadra, não dá para notar, né? Um tio meu visitando aqui, passando aqui por Curitiba, nós estávamos dando uma volta, ele disse, que são? E ele conhece a Igreja Universal, né? Mas ele não sabia, né? Então ele olhou de longe, ele viu as cúpulas, ele achou bonito do hotel onde ele estava, tinha uma visão das cúpulas, ele olhou e disse, bonita aquelas, o que é aquilo lá? Ele disse, na verdade, eu não estava no hotel, ele descreveu para mim, eu vi e tal, eu falei, não sei, eu estou querendo tentar imaginar, e nós caminhando a certa altura, passamos e disse, é isso, o que eu vi? É Universal. Não é? Mas se eles fizeram daquele tamanho todo, não tenha dúvida, alguns de nós não fazemos igual porque não temos dinheiro, porque se tiver dinheiro a gente faz igual. Tem muita igreja batista que vai fazer igual, presbiteriano, assembleia vai fazer igual. Tem muitas, inclusive, diferentes. A arquitetura é diferente, né? Porque a arquitetura universal ficou muito clara, né? A identidade da arquitetura deles. A nossa identidade de arquitetura varia, né? Do presbiteriano, assembleia, a gente faz diferente. Mas o que eu quero dizer é que essa é uma presença marcante, mas que necessariamente não reflete essa identidade transformadora, não é? E aqui não vai nenhuma crítica a nenhum grupo denominacional, inclusive não vai nenhuma crítica universal. É apenas uma referência ilustrativa para dizer de que, de algum modo, a nossa identidade marcante de sal da terra, luz do mundo, precisa refletir a nossa caminhada com Cristo, não a nossa arquitetura faraônica, né? Mas a nossa caminhada. E eu tenho a impressão que a gente tem uma geração que desconhece. A gente perdeu muito da leitura bíblica, a gente ganhou muito em presença com música, com editoras e com Bíblia de todo quanto é tipo. Eu estava na livraria esses dias e vi tantos livros, e a Bíblia claro, é minha ferramenta de trabalho, e
seja por isso, seja por qualquer outro motivo, eu gosto de Bíblia. Inclusive, eu falo até do ponto de vista estético, né? Então, eu vou assim, vejo algumas Bíblias, né? Eu não sei se porque eu cresci e a única cor de Bíblia era preta, né? Né? E aí agora tem tanta coisa colorida no mercado, né? A cor diferente que eu lembro era verde. Eu ganhei uma Bíblia uma vez que era verde, dos meus avós, capa verde, já achei diferente. Depois as Bíblias de capa meio vinho, né? Depois começou as Bíblias de capa meio assim de couro, né? Eu estava lá, eu li uma Bíblia de capa azul. Eu gosto da cor azul. Olha que Bíblia bonita. E aí, a Bíblia do batizando. Falei, como é que é isso? Não, aqui tem, né? A Bíblia é azul porque lembra água. Tem assim umas marquinhas assim de onda na capa. Não, essa Bíblia é para dar a quem for batizado. Falei, nossa, né? A criatividade nossa para vender Bíblia não tem limites, né? Então é a Bíblia do batizando, pastor. Mas o que tem? Não, tem uns estudos bíblicos no início sobre batismo, não é? E aí você dá para o batizando, né? E ele estuda ali. Falei, mas e depois, quando ele não for mais batizando, passar para outra fase da vida, ganhar outra Bíblia, né? Porque aquela Bíblia só vale na época do batismo, né? Então eu fiquei pensando a riqueza que é. Mas, ao mesmo tempo, é a minha impressão, você não precisa concordar comigo, mas eu tenho a impressão, quando eu converso por aí, né, quando eu vejo e leio coisas, assim, há um empobrecimento da nossa reflexão muito grande sobre a Bíblia, sobre Jesus. A gente tem preguiça de ler, né? A gente tem programas, aplicativos que ajudam a gente, mas a gente perdeu essa vontade, ou de alguma forma esse é um valor que a gente precisa resgatar. Eu não sei se perdemos a vontade, eu não sei se é uma questão talvez de comunicação, mas eu queria destacar esse ponto, dizer isso, que a gente precisa voltar, né? Se você se perceber distante da leitura bíblica, do prazer da reflexão bíblica, resgatar isso como um valor na sua relação com o Senhor. Por quê? Porque a nossa identidade de sal da terra, luz do mundo, depende de uma compreensão muito clara de quem é Jesus. Qual é o filtro? Qual é o filtro para olhar para a sociedade, para as igrejas, para o que é dito, ensinado aqui e ali, cantado aqui e ali? É as Escrituras Sagradas. Eu preciso ler esse livro, preciso amar essa leitura, preciso, diante daquele texto difícil, não me render, dizer, isso aqui é muito difícil. Né? Não se render à ideia de que eu não fiz teologia, eu não sou pastor. E, na verdade, você pode, sim, alcançar níveis de compreensão bíblica e sem ter que necessariamente fazer teologia. Se houver aplicação, leitura. Eu queria encorajar você a pensar sobre isso. Eu creio que esse estudo dos evangelhos, essa análise do texto, a nossa reflexão, em grupo, inclusive, reunir-se e dizer, eu li esse texto, entendi isso. E o outro fazer a leitura e dizer, não, eu li também e a minha visão é esta. E, às vezes, nessa conversa da leitura do texto, a gente ganha uma terceira compreensão mais madura e elevada. Somos sal da terra e luz do mundo, isso tem a ver com identidade. A nossa identidade tem que estar muito segura em Cristo Jesus. Senão a gente se rende à mentalidade do mercado, a gente entra nessa competição entre as igrejas, quem tem um templo maior, quem que tem um número de hall de membros maior, quem que tem... Né? A gente entra a gente vira mais um elemento no mercado, um elemento religioso do mercado. Né? E a gente vai se rendendo, e às vezes a gente se distancia tanto, né, do Senhor Jesus na nossa prática de vida, porque nos falta um pouco mais de leitura, um pouco mais de reflexão. Eu creio também que uma igreja que não consegue se esconder não é apenas uma igreja segura da sua identidade, de sal da terra e luz do mundo, de que ela tem uma presença marcante, transformadora, de que ela tem uma presença marcante que desperta nas pessoas um sentimento de louvor, mas também porque ela tem uma ação ousada. Uma ação ousada. Quando você começa a ler o livro de Atos, você tem uma descrição da igreja, do seu movimento, que fica muito claro que ela era confrontadora, né, de qualquer poder que quisesse coagi-la ao silêncio e ao anonimato. Os discípulos são aprisionados, constrangidos, interrogados, ameaçados, e se diz para eles assim, vocês não vão mais pregar esse evangelho. Vocês não vão mais falar de Cristo, da ressurreição dele. Estão proibidos. E quem está proibindo eles é o Sinédrio, o mesmo Sinédrio que apedreja Estevão, o mesmo Sinédrio que prende Jesus e o leva à cruz com a tutela ou a chancela, né, ou o mecanismo instrumentalizado do Império Romano. E esse Sinédrio encontra
com Pedro e disse, vocês vão falar mais nada de Jesus. E a resposta deles é ousada. E não é gritando à distância, não. Não é aquela ousadia da distância, não. Você sabe que tem... os homens são ousados em 2 níveis, né? Alguns são ousados na hora do perigo. E alguns de nós, eu acho que eu estou mais nesse segundo, ousados à distância. Depois que o perigo está longe, diz, você vai ver uma coisa. Não é isso? Quando é briga de escola, né? Não sei quantos já brigaram na escola, mas às vezes a coisa fica esquisita, né? Está ali na sala, aí você, não, tal, né? Mas depois que está lá na esquina longe, dá tempo de correr, só vai ficar assim não, hein? Vai ter volta, não é isso? Os discípulos estão diante do Senhor e dizem, olha, nós queremos dizer aqui, na cara de vocês, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Me digam vocês o que é correto, obedecer os homens ou obedecer a Deus. Deus nos mandou pregar esse evangelho, Deus nos mandou curar, Deus nos mandou anunciar a salvação em Cristo, e é isso que a gente vai fazer. E a história final de vida desses homens é uma história de martírio. O homem que disse isso para o Sinédrio morreu crucificado. Não morreu, irmãos, aposentado, né? Com uma conta bancária gorda, contemplando o pôr do sol numa praia. Não que seja errado. Não que seja errado. O que eu quero mostrar é a ousadia desses homens. Eles não estavam em um momento fácil da vida deles, não. Não é? Claro que se a gente, né, Deus nos prolongar a nossa vida e nós tivermos conta bancária para poder ver o pôr do sol bonito na praia, a gente vai desfrutar disso, que isso é bênção de Deus, amém? Mas o que eu quero sublinhar com esse fato que eu citei, para fazer um contraste, de que é isso que o mundo procura. Esse é o alvo de vida de muita gente. Mas para nós, enquanto crente de Jesus, o nosso alvo de vida é a glória de Deus. É anunciar o Evangelho. E é dizer para as pessoas que existe um jeito diferente de ser humano e de se viver a vida. Às vezes esse discurso não é bem recebido, nem na nossa família, nem na nossa roda de amigos. E a gente tenta ser diplomático, a gente tenta escolher as palavras certas, não é não? A gente tenta não ser inconveniente e chato. Mas existe um limite para essa diplomacia, existe um limite para essa cordialidade. Porque há um momento de fronteira em que fica definido. Esse homem e essa mulher têm compromisso com Deus. Por isso que ele é assim, por isso que ela é assim. Não é? E essa ação da igreja ousada, eu acho que, de alguma forma, né, foi um pouquinho ilustrada ontem, quando nós fomos nessa feira aqui. A gente fez um esforço. Né? Por que ousado? Não tem nenhuma lei proibindo a gente fazer isso. Então, nós não estávamos correndo o risco do exército vir aqui dizer, está todo mundo preso por uma ação de serviço, né, ligado ao evangelho e tal, vocês estão praticando bem. Não tem, né? Mas é ousada em uma forma um pouquinho diferente. Primeiro porque é uma coisa meio incomum, né? A gente faz o bolo, faz o artesanato, né? Põe combustível para buscar uma barraca em algum lugar e volta. Então, a gente está gastando dinheiro nesse negócio. Aí a gente monta essa barraca aqui e depois a gente compra o que a gente comprou, né? O que fez, né? É estranho, né? Não é assim. Eu estava vendo, né? Eu vi uma pessoa comprando... eu vi isso. A pessoa comprou a geleia que ela trouxe. Eu falei, nunca vi disso, gente. Não é esquisito esse negócio? Comprando o bolo que fez. Isso não faz sentido. Né? É por isso que Paulo diz que o evangelho é meio irracional às vezes. Mas a gente sabe que com esse gesto nosso, a gente está mandando um recado para quem está chegando, para quem está vindo. É um estímulo, né? Vem para cá comprar também, não é? Vem para cá comprar também, entra aí, né? Esse movimento, né, em que a gente estava aqui, ele é ousado nesse sentido. É ousado porque a gente não sabe quem ia entrar, como é que ia entrar, né? Quando você abre as portas da comunidade, faz um movimento de comunidade, abre as portas da igreja para uma experiência como essa, você não tem controle sobre quem cruza o portão e chega. Pode chegar um pedinte. Nós falamos sobre isso, como lidar com algumas situações que podem trazer constrangimento. Né? Há pedintes que são gentis, há pedintes que não são gentis, embora sejam pedintes, são agressivos. Né? Vem com uma presença ameaçadora, requerendo da gente compulsoriamente um gesto de bondade, né? E aí daquele que nega, né? Tá escado a ouvir uns desaforos.
A juventude estava aqui esses dias saindo e já tivemos 2 momentos aqui de constrangimento, inclusive com a mesma pessoa, né? Alguém de rua, caminhada aqui da vizinhança. E veio para cá uma mulher, né? E ela desaforou todo mundo, né? Porque ela queria o que a gente queria dar, ela não queria, né? E foi uma coisa engraçada. Porque havia até algo que se oferecer para se comer, disse, olha, a gente tem alguma coisa de comida e tal, e algum mantimento. Eu não quero isso, não. Estou cansado dessas coisas. Onde eu vou à igreja, só querem me dar comida, mantimento, eu quero dinheiro mesmo. Eu falei assim, sim, mas ele está falando, não, ó, ela falou, estou cansado dessas coisas. Mas você quer dinheiro para quê, né? Se é para pagar uma conta de luz, comprar um gás, aí também ajuda, né? Vamos ver, né? E afrontou todo mundo, né? E ele disse, eu vou pedir no bar, que lá eu encontro ajuda. E olha, sabe jogar com as palavras para fazer chantagem, né? Um simplório diz, não vai no bar, não, que isso? Não, a gente não quer perder para o bar, né, gente? A gente não quer perder para o bar, fica muito ruim a igreja perder para a solidariedade do boteco, né? Então, não, vem cá. Você acha mesmo? Né? A minha experiência de boteco é pouca, viu, gente? Mas a minha experiência de boteco diz que ela não vai ser bem recebida assim lá, não. Desse jeito, não vai, não. Mas, enfim, vem com a palavra politicamente correta para chantagear, né? Então, quando você abre assim para a comunidade, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, há uma ousadia nesse sentido. A gente investe tempo, investe recursos, a gente se doa, né, pelo movimento. E pode ter sido um movimento do ponto de vista do risco físico, né, com menos ameaça do que Pedro estava sofrendo lá, e os apóstolos. Opa, me perdi aqui na minha. Mas há uma ousadia, não é? Há uma ousadia espiritual no que a gente fez ontem. E uma igreja, eu acho que ousada em sua ação, é uma igreja... aliás, é uma igreja que deseja ser notada, né? Agora, claro, existem algumas coisas que eu acho que estão presentes no Sermão do Monte e que podem dar uma perspectiva um pouco mais clara dessa ousadia também para nós. Eu acho que no Sermão do Monte fica claro que nós temos que ter uma prática devocional assumida. Jesus fala de oração, fala de invocar o Senhor, de buscar o Senhor, de assumir a fé. Eu acho que a gente precisa ter essa prática ousada de assumir a fé, onde a gente estiver. Quando alguém perguntar, né, você é de igreja, você é crente, você crê na Bíblia, você é crente em Jesus? Sim, eu sou. A gente às vezes, né, procura uma palavra mais apropriada para descrever a nossa fé no Senhor Jesus, e nem sempre, eu me lembro de uma época que nem sempre a gente dizia, eu sou discípulo de Jesus. Até porque a palavra discípulo dá a entender que era uma coisa assim, uma espécie de plus, né? Então você começa ali como membro da igreja, depois você vira crente de Jesus e tal. Quando você chega a dizer, eu sou discípulo de Jesus, parece que você passou para outro nível, né? Mas é o que todo mundo é. Amém? Todo mundo é discípulo, e a gente deve dizer para as pessoas, eu sou discípulo, que significa que eu estou aprendendo a ser como Jesus. Eu não sou igual a Jesus 100%, mas estou aprendendo, por isso que eu sou discípulo de Jesus. Estou aprendendo. A gente precisa demonstrar um caráter reto, né? Num ambiente em que as pessoas têm um caráter corrompido, é uma ousadia. Dizer não para algumas coisas, dizer não para algumas conversas, dizer não para alguns ambientes, dizer não para algumas práticas. Valores diferentes. O que nos trouxe aqui ontem, gente, nesse movimento? Nossos valores. Acreditamos que a igreja é importante, acreditamos que o que a igreja faz é importante, acreditamos que vir contribuir financeiramente com o tempo, com o nosso esforço é importante. Valores nos moveram ontem aqui. Não é? E a gente precisa demonstrar, de fato, né, a nossa prática de fé pelo nosso comportamento, os nossos valores, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, tem muito a ver com isso. Eu acho que a nossa mobilização da Feira da Avenida ela nos trouxe bastante coisa e, de alguma forma, foi uma ação ousada nossa, não é? Um esforço ousado. Mas, em terceiro e último lugar, eu queria dizer que, sobretudo, é uma igreja que tem o seu foco na glória de Deus. O texto diz, para que os homens vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a Deus. Uma igreja que é notada, uma igreja que não consegue se esconder. É uma igreja que tem uma identidade firme, ela sabe quem ela sabe que Jesus é o centro dela, ela sabe que ela não é uma agremiação de amigos, também ela sabe que ela não é uma ONG para fazer projetos sociais, embora ela também se organize até juridicamente como tal, né, e tem esse papel, mas ela é uma
uma agência de transformação. Né? E o papel dela é despertar nas pessoas esse sentimento de louvor a Deus. Ela é essa comunidade ousada, né, que não tem receios, né, de se esforçar, de se sacrificar, de fazer barulho no bom sentido, né, mais ou menos ali como diz o livro de Atos, esse pessoal que está transtornando o mundo chegou até nós, testemunho de umas autoridades de uma cidade onde chegam os apóstolos, né? E essa igreja é uma igreja, então, notada porque ela dá glória a Deus em tudo que ela faz. A preocupação dela é que Jesus Cristo seja reconhecido, seja notado e seja adorado nela. Ela não quer ser notada apenas pelo seu prédio. Ela não quer ser notada apenas por uma estratégia de marketing. Ela não quer ser notada apenas porque ela tem um website bacana, ou ela tem uma boa publicidade no Facebook, ou ela tem uma conta no Instagram onde ela publica suas postagens promocional, não é, do seu trabalho. Embora tudo isso seja importante, a gente quer fazer uso dessas ferramentas, estamos fazendo, aperfeiçoando o nosso uso dessas ferramentas, mas é uma igreja que glorifica a Deus. Ela renuncia ao seu egoísmo, de uma vida centrada em si mesmo, ela tem compromisso com a verdade, ela tem compromisso com o amor à justiça, ela quer glorificar a Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 14, verso 17, ele vai definir o reino de Deus, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Jesus nos ensinou a orar, venha a nós o teu reino. E o reino de Deus foi o assunto, né, da pregação de Jesus. Dar glórias a Deus é o quê, gente? É, de alguma forma, promover o reino de Deus às pessoas. O que significa isso? Significa que a gente, com aquilo que a gente faz, com as nossas ações, com as nossas iniciativas, a gente vai despertar nas pessoas o interesse, né, pelas coisas de Deus. E quais são as coisas de Deus? As coisas de Deus têm a ver com a verdade, com a justiça e com o amor. Amém? Com a verdade. A igreja tem compromisso com a verdade. Com a verdade de confessar suas falhas, seus pecados, com a verdade de defender aquilo que é correto, que é bom, caráter, ética. Compromisso com a justiça significa que a gente se incomoda quando a gente vê algo injusto acontecendo. E que não é pela instrumentalização de ações políticas, mas, sobretudo, pela vida no dia a dia, em que a gente vai tentando, de alguma forma, dizer que há um Deus que ama todos, que quer cuidar a todos e que tem um plano para a vida de todos indistintamente. Amém? Imagina que você tem na sua casa uma torta deliciosa, igual a gente lá em casa. E tem 3 meninos, né? E você tem que repartir. Agora imagina se eu resolvo comer a torta sozinho. Seria justo isso, não? Além de não ser justo, seria uma gula. Aí eu decido, como chefe da família, eu vou dividir essa torta com os meninos. Aí eu resolvo que vou só repartir entre eu, Renata e João Pedro. Aí deixei os outros 2 menores sem provar da torta. Foi justo isso com os outros 2, não? O que você fez isso? Você estava disciplinando, estava corrigindo? Eu falei, não fiz porque eu resolvi. Se eu dividir para 5, ia ser um pedaço pequeno. Então, eu fiz as contas que para 3 é um pedaço mais generoso. E aí os outros 2 iam dizer, mas, pai, por que você não fez isso? Você não ama a gente, né? Então, tá bom, vamos dividir igual para todo mundo. Aí todo mundo ia fazer festa, né? Queridos, esse mundo não deveria ter gente que mora na comunidade carente do Parolim. E gente que mora na mais bem conceituada cidade ou região desse país, desse mundo. Todo mundo deveria ter acesso à saúde, todo mundo deveria ter acesso à educação, todo mundo deveria ter segurança. Então, quando eu tenho essas coisas e alguém não tem, há uma injustiça acontecendo no mundo. Não que eu tenha praticado a injustiça. Né? Não é que eu fiz maldade com alguém, mas o amor de Deus está estendido para todas as pessoas. E se eu oro e digo, Deus, me prospera,
eu não tenho dúvida de dizer que Deus deseja a prosperidade de todos os seres humanos, o bem de todos os seres humanos. Quando a igreja faz um movimento social, missionário, para de alguma forma amenizar as carências de uma comunidade, e de novo faço referência à feira, porque esse era o alvo da feira do ponto de vista social, né? Levantar recursos, de um modo que cada um pudesse contribuir sem desorganizar a nossa vida financeira, né? E a gente pudesse mandar uma ajuda lá para o projeto Unidos do Parolim. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente entende que o amor de Deus se estende para aquela comunidade. E, de alguma forma, a gente pode e deve fazer alguma coisa. Nós não vamos ser a palmatória do mundo, não vamos resolver o problema. Sim, ninguém está falando de resolver. Nós estamos falando de socorrer, de ajudar. Se você passa numa caminhada e encontra alguém caído no chão e você põe ele no carro, podendo fazer isso, e o socorre leva para o hospital, o que você fez? Você socorreu. Mas você resolveu o problema dela? Não, quem vai resolver é o hospital, é o médico, os paramédicos. Né? Quando você pega o telefone e chama, lá 190, pede socorro para alguém ser assistido, você resolveu? Não, você não entende, né? Não sabe praticar os primeiros socorros, mas quando você fez isso, o que você fez? Você ajudou. Então, todo o movimento da igreja, quando a gente faz isso dá glória a Deus. Então, por exemplo, ontem, quando eu cheguei lá e contei para a missionária do projeto, olha lá, a feira terminou, e ela começou a se explicar até por que ela não tinha vindo. Olha, ela começou a se explicar para mim por que ela não tinha vindo, porque a ideia era ter vindo, né? Ela falou, vou lá na feira e tal. E ela começou a explicar, eu disse, não precisa se explicar. Falei, não precisa explicar para mim, porque eu sei que você faz um trabalho sério aqui. E se você não foi por um motivo sério. Não precisa se explicar. Interromper, não precisa se explicar. Eu sei que você não foi, porque você não pôde ir. Né? Você não me deve satisfações. Mas eu queria dizer que foi um sucesso, a igreja se fez presente. Aí eu dei um depoimento do que eu vi, do envolvimento da igreja, né? E da alegria de todo mundo estar aqui servindo. Né? E falei para ela, olha, eu não sei exatamente os valores, mas alguma coisa foi. E ela foi tão grata, disse, pastor, eu quero lá agradecer. Eu falei, a gente vai combinar, você vai lá agradecer. E depois a juventude vai fazer essa ponte. Vamos resolver o problema do Parolim, do projeto Unidos do Parolim? Não vamos resolver, não, gente. É muita despesa, muito movimento. E Deus chamou ela para aquele projeto. Né? Mas qual é o nosso papel? Com foco na glória de Deus, ajudar e servir. Amém? Essa glória de Deus. O que a gente está fazendo é para a glória de Deus. Tentando, de alguma forma, com o nosso serviço, com a nossa mobilização, com as nossas ações, com a nossa contribuição, abençoar vidas. Porque é por isso que a gente está aqui. Que um dia, não é, a Avenida dos Estados e essa comunidade local possa nos reconhecer e falar da gente, não pelo prédio que a gente tem, ou o letreiro bonito que a gente conseguiu fazer, né? Iluminado ali por trás. Não apenas porque nos vê entrando, saindo aqui a cada domingo, mas porque dizem entre nós, esse pessoal é gente do bem, esse pessoal é gente boa. Esse pessoal, eles não só cuidam da vida deles, mas cuidam do bairro. Então, estão aqui para servir. Quer ouvir uma coisa boa de Deus? Vai ali, que esse pessoal é de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa manhã mais uma vez. E pela alegria da experiência que nós vivemos ontem na feira, ó Deus da Avenida, envolvimento de toda a tua igreja, ó Deus, e participação, e quem não pôde vir mandou coisa, e foi tão legal. Senhor, o nosso coração se alegrou, porque foi para nós um tempo de comunhão, a gente teve mais tempo junto, conversando, trabalhando, servindo, e na roda da conversa a gente foi se conhecendo mais, a gente foi ficando mais amigo, mais íntimo um do outro, e nós ganhamos tanto de comunhão ontem aqui, Senhor. Te louvamos por isso. Te louvamos, ó Deus, pelos valores que foram levantados, pelas doações, ó Deus, tanto financeiramente como dos produtos, da comida, do artesanato, daquilo que foi doado, mas também daquilo que foi adquirido, da negociação que aconteceu e do saldo financeiro que nós temos, ó Deus, para doar ali ao projeto Unidos do Parolim. Nós te louvamos por isso. Senhor, nós queremos te agradecer porque, de algum modo, o Senhor despertou o nosso coração com essa sensibilidade, ó Deus, e nós nos sentimos
alegres pelo esforço que foi feito ontem aqui diante do Senhor. E é uma alegria que se explica espiritualmente, porque a gente se cansou, a gente abriu mão de um sábado de sol, de estarmos saindo, e a gente veio para cá, e é uma alegria que a gente levou, Deus, é uma alegria que é espiritual, e nós queremos te agradecer por essa alegria. Senhor, agora diante da Tua palavra, nós queremos nos inclinar em humildade, em obediência a ela, e nós rogamos ao Senhor, nos ensina a ser sal da terra e luz da água verde. Nos ensina a ser sal e luz para a avenida dos estados e para a região em torno, Senhor. Que, de algum modo, o nosso movimento de reunião aos domingos, durante a semana e nos fins de semana, como de ontem, Senhor, possa ser reconhecido por essa comunidade como uma ação que visa, sim, de modo intencional, amoroso e comprometido, despertar nessa comunidade a glória do Senhor. Dizer para elas que o teu reino já chegou, que o teu reino de verdade, de cuidado, de socorro, de justiça, de amor e graça, de alguma forma está presente aqui nessa comunidade, nesse bairro, através desta igreja, Senhor, do nosso esforço, do nosso trabalho para o teu louvor e glória. Senhor, que nós possamos juntos sempre ter o foco em Jesus. Tudo que a gente fizer, Senhor, seja para a Tua glória, seja para exaltar o nome do Senhor, seja para dar um destaque, Senhor, projetar um foco de luz sobre Jesus, Sua obra na cruz e Seu plano de salvação para todos. Abençoa-nos nesse movimento, nessa direção, nesse entendimento, nesse discernimento, nesse compromisso. É o que nós pedimos, em nome dEle mesmo. Amém. Que Deus nos abençoe. Pode sentar. Que Deus nos ajude, que as ideias floresçam, que mais ações e movimentos como esses sejam presentes na nossa agenda. Quero mais uma vez terminar essa palavra, agradecer o envolvimento de toda a igreja, a presença de todos que vieram. Alguns não puderam vir, não é? Por questões pessoais e profissionais. Não é? De um modo geral, a gente tomou conhecimento, muita gente que não veio, mas mandou coisas, contribuiu, né, de alguma forma mandando alguma coisa. Todo mundo que ajudou, não é? E eu fui lá no Parolim, não é? Levei o João porque ia ajudar lá e ter contato com a Jaqueline, né, que estava lá. E quando voltei aqui, querendo voltar correndo para ajudar a organização, né, para fazer bonito, dar bom exemplo, né? O pastor correu na hora do pesado, não vou voltar correndo. Mas cheguei aqui, estava tudo arrumado, parecia que nem tinha tido feira. Tá? Não tinha nem um copo, aliás, um copo tinha, né? Só um copinho no chão que eu peguei. Mas não tinha nada assim, né? Aquele movimento, né? E louvo a Deus por todos os irmãos que trabalharam antes, muito antes, no dia mais cedo, durante e depois. Que Deus abençoe, que Deus renove as forças de cada um. Amém? Terminamos aqui.